Vamos abrir, amados, a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 a 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 a 18, está escrito assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Quando chega o ano novo, muita gente pensa em seus desejos. O que eu desejo para o ano novo? O que eu quero? Como se fosse uma espécie de Natal, que a criança, o que eu quero ganhar de Natal? E começa a escolher seus brinquedos. E o ser humano pensa muito sobre o que ele quer, o que ele deseja, e quer que seja realizado. É aquela história dos sonhos para o ano novo, e quer que todos eles sejam realizados. E cada um, como a gente sabe que o ser humano é, no seu egoísmo, cada um quer para si. Cada um sonha seus sonhos, faz os seus planejamentos, e você pode ter certeza que a grande maioria das pessoas que vão passar esse ano daqui a pouco, vão já estar pensando nos seus desejos, e que eles se realizem. Agora, melhor seria perguntar: quais são os desejos de Deus para você? Em vez de você pensar nos desejos que você tem para o próximo ano, pense o que Deus quer de você nesse próximo ano. Nós já vimos, domingo de manhã, obediência. Nem para a direita, nem para a esquerda. Descobrimos, que dezenas de versículos na Bíblia falam isso, que a gente não deve desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vimos que domingo de noite que podemos nos alegrar, podemos estar contentes e seguros nas mãos do nosso Salvador, mas a salvação não é apenas receber. A gente recebe a salvação pela graça, por meio da fé, mas depois a Bíblia diz que a gente deve operar essa salvação, que a gente deve praticar boas obras, que a gente deve ser obediente. Então, irmãos, eu quero hoje colocar para vocês os desejos que eu tenho certeza que Deus tem para vocês em 2025. Não preciso ser profeta para isso. Não consultei oráculo algum. Eu tenho certeza que esses 3 desejos Deus quer para você em 2025, em 26, em 27, e vai por aí afora até que você deixe essa terra. Então vamos ver. Em primeiro lugar, em 2025, Deus quer que você insista em se alegrar. Olha o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Para quem não sabe, regozijar-se vem de regozijo, de gozo, que significa alegria. Então, quando a palavra diz regozijai-vos sempre, ela está dizendo alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Então, Deus quer que você insista em se alegrar. E, meus irmãos, eu estava pesquisando textos bíblicos a respeito da alegria, e olha, eu tive que tirar uma boa parte deles, porque tem muita coisa sobre a alegria na Bíblia. É algo muito profundo, essa questão da alegria na Bíblia, e que Deus quer que nós realmente sejamos servos alegres. O mesmo Paulo que escreve os Tessalonicenses, escreveu Filipenses 4:4, dizendo assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegrem-se no Senhor.
Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Paulo está repetindo para mostrar a importância de se alegrar em nossa vida com Deus. Veja, o Senhor Jesus, uma vez, ele disse para os seus discípulos que estavam felizes porque haviam expulsos demônios de pessoas, e o Senhor fala assim: olha, não se alegrem tanto por os espíritos lhe sujeitarem, alegrem-se pelo nome de vocês estar escrito no céu. Olha aí. Alegre-se pelo nome de vocês está escrito no céu. Isso é no livro da vida. Seu nome está escrito no céu. No livro da vida está o seu nome. Você tem certeza da sua salvação? Então, alegre-se. Alegre-se. E o profeta Isaías, no capítulo 12, verso 3, ele fala assim: e vocês com alegria tirarão águas das fontes da salvação. Olha como os profetas, eles falavam figuradamente, usavam símbolos muito poéticos. Ele fala da salvação como uma fonte, assim como o Senhor depois falou, né? Então ele fala assim: olha, vocês tirem essas águas das fontes da salvação com alegria, quer dizer, desfrutem essa salvação, alegrem-se com essas águas vivas do Senhor, vão à fonte de Deus e alegrem-se. O Senhor convida a gente a ser alegre pela nossa salvação. A nossa salvação foi a coisa mais grandiosa que nós já recebemos nessa existência terrena e também na celestial. Nada é superior a essa salvação concedida, porque essa salvação justamente nos leva a Deus, o Todo-Poderoso. Veja, Atos capítulo 13, verso 52, fala da obra missionária do apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia. E ele estava lá, ele pregou, quase toda a cidade se interessou, mas aí começou a perseguição e expulsaram Paulo da cidade. Já pensou o que é isso? Ameaçaram apedrejá-lo, expulsaram da cidade, e diz a palavra assim: os discípulos estavam cheios de alegria. Tinham expulsado eles. Imagina se a gente está aqui na igreja, aqui, de repente chegam as autoridades aí, expulsam a gente daqui. Metade ia querer brigar, outra metade ia choramingar, e todo mundo ia se reclamar, mas o apóstolo Paulo e Silas estavam, e Barnabé estavam cheios de alegria. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Diz o texto que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui já mostra, né, um pouco sobre essa questão da alegria que Deus quer de nós, não depender das circunstâncias. Porque Paulo estava alegre depois de ser expulso da cidade. E eu não ia nem mencionar, mas Paulo e Silas estavam alegres, cantando e orando, lá no presídio, enquanto tinham acabado de levar um monte de chicotadas nas costas, e eles estavam alegres. Quer dizer, a alegria, irmãos, que o Senhor deseja que a gente insista com ela, é uma alegria sobrenatural. É uma alegria que o ser humano comum não tem. É uma alegria que não vem do homem, vem de Deus. A presença do Espírito Santo em nós pode realizar essa alegria. De uma forma que a pessoa pode estar presa, como Paulo ficou preso vários anos, e estar alegre. Um John Bunyan pode estar preso durante 12 anos e escrever O Peregrino, o livro mais conhecido, perdendo apenas para a Bíblia. A alegria sobrenatural. Veja, o nosso Salvador também, João 15, 11, ele disse para os discípulos e para nós: tenho dito isto para que a minha alegria permaneça em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha que coisa interessante, Jesus fala, eu tenho uma alegria. Jesus é bem-aventurado, Ele é Deus, eu tenho uma alegria.
E eu estou dizendo essas palavras para vocês, para que a alegria que eu tenho esteja em vocês. E essa alegria que vocês têm, seja completa. Olha a importância da Bíblia Sagrada, irmãos. O Senhor está falando e o seu discurso foi colocado na Bíblia, e o Senhor diz assim, olha, estas palavras que eu estou entregando para vocês, elas podem fazer com que a minha alegria esteja em vocês. Que coisa impressionante. Veja, o Salmo 100, quem não conhece o Salmo 100, né? 100, 1 e 2, aquela velha e conhecida canção, celebrai com júbilo ao Senhor, lembra? Todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. É um mandamento, irmãos. A alegria é um mandamento de Deus. Ele diz, celebrem com júbilo. Todos os moradores da terra sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se a Ele com cântico. Eu queria que você entendesse uma coisa, irmãos, o que nós fazemos no culto, não fazemos por nossa conta. A Bíblia instrui ao povo de Deus se reunir, ler as Escrituras, cantar a Ele, orar a Ele e meditar na palavra. Tudo isso está escrito, são ordens divinas. Nós não cantamos para passar o tempo, nós cantamos porque o Senhor disse, cantem ao Senhor, apresentem-se a Ele com canto. Agora, a falta de alegria do cristão é algo muito complicado. Por quê? Olha só, por exemplo, Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso, quem lembra? Por isso, estamos alegres. Olha como ele condiciona. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então veja, isso é uma lógica. Se o Senhor fez grandes coisas por nós, o que nos resta senão nos alegrar? E se nós não nos alegramos, significa que nós não estamos percebendo quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Entendeu? Porque às vezes a tua esperança, às vezes a tua expectativa está toda nesse mundo, está toda nas coisas materiais, está toda na questão da saúde, da prosperidade, mas, na verdade, com relação a isso não é nada. Deus fez um rico, fez o outro pobre, e isso não significa nada. Agora, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós meditamos no domingo. Ele nos absolveu, Ele nos salvou, Ele nos separou para a glória dEle. Ele vai nos dar uma glória fenomenal. Ele vai nos manter na sua presença e a nossa salvação está garantida. Eu pergunto aos irmãos, o Senhor fez grandes coisas ou não? É possível. É impossível fazer coisas maiores nessa terra do que o que Deus fez na tua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mesmo que não tenhamos dinheiro, mesmo que não tenhamos saúde, mesmo que estejamos cheios de problemas e dificuldades, mas as grandes coisas que o Senhor nos fez, nos mantém alegres. O que falta às vezes, irmão, é realmente meditar nas coisas grandiosas que o Senhor fez. Eu convidei você no domingo, e convido de novo, estude Romanos capítulo 8. Em casa, estude Romanos capítulo 8, sublinhe, escreva, digite, faça qualquer coisa, mas estude. Sabe por que muita gente não recebe benefício da Bíblia? Porque apenas passa o olho. A Bíblia não foi escrita para você passar o olho, ela foi escrita para você raciocinar, meditar, compreender. E qualquer pessoa que leve a sério Romanos capítulo 8, vai se encher de alegria. E não é só o 8 não, tá? O 5 também. É uma bênção. A palavra de Deus é cheia de bênçãos para todos nós. Agora veja bem. Lembra dos magos?
que foram atrás do nascimento do Senhor. E diz o Mateus 2,10, vendo eles a estrela que os guiou pelo caminho, alegraram-se muito com grande júbilo. É o que foi cantado aqui. O encontro com Jesus enche a pessoa de alegria. Mesmo que a gente não o veja, a gente o ama. E mesmo sem a gente ter contato com ele físico, a gente se enche de alegria e de uma alegria indescritível. Alegria, irmão, Deus fez para nós mais do que o suficiente para sermos alegres. Então, se nós não nos esforçamos para ser alegres, como eu disse aqui no texto, Deus quer que você insista em se alegrar. Se você não se importa em se alegrar, você não está agradando a Deus, não está fazendo a vontade dEle. Ele quer que você reconheça o que Ele fez por você, o seu estado de bênção, e que você se alegre na presença dEle. Outra razão para a gente se alegrar, e graças a Deus, irmãos, eu confesso que eu tenho me alegrado muito essa semana, nos cultos que nós tivemos. Que bênção o Senhor tem derramado sobre nós, já alguns dias, algumas semanas, e uma razão é essa. Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, ô bênção, vir à casa de Deus. Ah, coitado daquele que não acredita no poder do culto, no poder da igreja reunida, no poder do Espírito Santo. Rapaz, isso é maravilhoso. Eu vou falar só um pedacinho de negócio a você aqui, mas não vou contar com quem foi não, tá? Não foi ninguém aqui, mas hoje, uma pessoa muito querida e amada minha, estava andando pela rua, celular assim, pendurado, e de repente ela começou a ouvir a minha voz. Uma mensagem do YouTube, a gente não sabe até agora como, foi acionada no celular dela, nunca nós compartilhamos nada disso para ela. Apareceu, ela começou a ouvir, e ela sentiu, ela falou, olha, eu senti, e ela não sabe nada a respeito, é uma pessoa que não sabe nada a respeito. Falou, eu senti a força da palavra, eu temi, eu tive medo, estou pensativa até agora. Rapaz, eu fiquei... E ela mesmo falou, isso não pode ser coincidência. Eu falei, não pode mesmo. Não pode mesmo. E Deus está usando o último dia do ano para virar a tua vida. Aproveita. Eu vou pensar nisso. Eu estou passada. Eu vou pensar nessas coisas. Então você vê como Deus é poderoso, irmão. Como Deus pode fazer coisas extraordinárias. Sabe o que falta às vezes a nós? A fé. Falta a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa entrar para vir ao culto pela fé. Mesmo que a gente deixe a nossa casa cheia de problemas, a gente pode ser, eu vou lá adorar a Deus e Deus vai renovar a minha vida. Deus vai visitar a minha alma. Deus vai alegrar o meu coração. Porque toda a fonte da alegria está nele. Como Bach escreveu aquela grande peça musical e deu o título Jesus, a alegria dos homens. Parece até um texto bíblico, não é? Mas é verdade, não é um versículo bíblico, mas realmente Jesus é a alegria dos homens. Glória ao seu nome. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. A alegria é um fruto do Espírito. Se você tem o Espírito, a alegria deve estar em você. Porque os frutos que o Espírito produz em você, um deles é a alegria. E o apóstolo Paulo repete de novo em Tessalonicenses, regozijai-vos sempre. Eu quero te pedir uma coisa, irmão. Não fala assim, você não sabe a minha vida. Deus está mandando para eu me alegrar, mas você, pastor, não sabe a minha vida, não sabe meu sofrimento, minha aflição. Quer dizer, tipo assim, não dá para eu me alegrar.
Irmão, eu até concordo, não dá para você se alegrar se você não tivesse um Deus habitando dentro da tua alma. Se o Todo-Poderoso não pudesse fazer o impossível, sim, em nós mesmos nós de repente não podemos nos alegrar, mas podemos nos alegrar no Senhor pela força do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que Deus quer para esse ano 2025 e para toda a sua vida, Deus quer que você insista em se alegrar. Então, quando faltar a alegria, peça a Deus. Fala com Ele: Senhor, me perdoa, eu estou deixando as coisas me tirarem do sério, eu estou perdendo a alegria, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa é a oração de Davi, que a gente deve fazer quase que todo dia. Quase que todo dia Satanás e o mundo estão drenando a nossa alegria. E a gente precisa: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quero regozijar de novo. Quero ter uma renovação espiritual na minha vida. Insista, irmão, em se alegrar, porque Deus pode. Eu sei que tem pessoas que são introvertidas, depressivas, que têm uma natureza que tende à tristeza, e Deus sabe. Mas Ele pode, apesar de todas as suas tendências, Ele pode reverter isso e alegrar seu coração grandemente. Então, a primeira é isso. Segunda vontade de Deus para você em 2025, Deus quer que você insista em orar. Olha lá, versículo 17, capítulo 5, Tessalonicenses: orai sem cessar, orem sem parar. Deus quer que você insista em orar. Veja, Lucas fala de uma parábola que o Senhor ensinou sobre uma viúva que pedia uma causa a um juiz perverso. E de tanto ela insistir, ela conseguiu. O início do capítulo, que é o título da parábola, parece até maior do que a própria parábola. Olha só a frase de Lucas: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por isso, irmão, que eu não acredito nessa história de Bíblia, de palavra de Jesus em vermelho, não, tá? Não acredito nessa história. Toda a palavra de Deus é inspirada. Jesus falou de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus é especial e é poderosa. Aqui não foi Jesus que falou diretamente, foi Lucas. Mas o Espírito Santo falou uma palavra maravilhosa. Todo cristão tem o dever de orar sempre ou desmaiar, desfalecer, desanimar, perder suas forças. Então tem essas duas possibilidades: ou você ora ou você desanima. E se você desanima, você para de orar. É uma luta. Então você tem o dever de orar sempre sem desfalecer, nunca desistir, nunca parar de orar. Irmão, é fácil para você orar? Você ora com facilidade? Você ora sempre? Eu acredito que não. É uma luta, irmão. Então eu quero dizer o seguinte: não ouça apenas mensagens sobre oração, ore. Não leia livros sobre oração apenas, ore. Não conjecture a respeito da oração, ore. Não pense que vai orar, ore. Entendeu? Saia da teoria e entre na prática. Ore sem cessar. Não pare de orar. Nem um dia da sua vida, nem um momento da sua vida. Esteja sempre ligado com Deus e esteja diariamente buscando a sua face. Irmão, depois a gente reclama que a gente está mal. Como é que a gente vai ficar bem sem orar? Você acha que, não, Deus a abençoa automaticamente. Não, senhor. Não, senhor. Se você não buscar a presença dEle, a bênção não vem do jeito que você precisa, que você quer. Ele pode te dar uns trocadinhos para você manter vivo, para a chama não apagar totalmente. Mas muita coisa você vai perder, como o Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Eu não tenho muita fé, por quê? Porque eu não peço. Eu não tenho muita sabedoria, por quê? Porque eu não peço. Eu não tenho muita perseverança, por quê? Porque eu não peço. Se você pedir, Ele vai dar. Não é Ele que fala? Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á.
Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. A quem bate, lhe é aberto. É a promessa do Senhor. Veja, meus irmãos, tanto texto também, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. Perseverem na oração, porque ninguém consegue se alegrar na esperança e ser paciente na tribulação sem orar. Perseverem na oração. Colossenses 4, 2. Perseverem em oração, velando nela, quer dizer, vigiando. Tem esse texto pelo menos 2 vezes, olha, ore e vigie a sua oração. Como assim? Perceba se você está deixando de orar, porque a carne e o maligno engana tanta gente, que a gente pensa assim, não, eu estou orando, está orando nada. Não, estou orando sim, eu oro todo dia, que nada, não está orando nada. Você tem que vigiar para ver, eu orei de verdade? Eu orei mesmo? Quanto tempo eu orei? Quantas vezes eu orei? Eu orei? Ou eu apenas imaginei alguma coisa? Então vigie na sua oração, vela sobre ela. Irmão, oração é antídoto para a ansiedade. Você se lembra? Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes as suas petições sejam em tudo conhecidas de Deus, pela oração e súplicas. Deus diz, ora, em vez de ficar preocupado, ore. A sua ansiedade transforma em oração. Você crê no seu Deus ou não crê? Você crê no seu Deus? Então fale com Ele, conta para Ele os teus problemas, diga para Ele o que você está passando. Fala para Ele, a gente age como se a gente não acreditasse em Deus, como se a gente tivesse que resolver tudo sozinho. Não fique inquieto, a Bíblia diz, isso é uma ordem. Não fique inquieto, não fique ansioso. Em tudo, as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Fala para Ele, desde uma unha encravada até um problema gravíssimo na sua vida, fala tudo para Ele. Fala o que está te chateando, o que está te entristecendo, o que está te desanimando, o que está te desviando, qual o pecado que você está perdendo para Ele, quais as tentações que Satanás está tentando te derrubar, conta para Ele. E para de pensar assim, ah, Deus já sabe de tudo. Já ouviu essa? Deus sabe de tudo, eu vou falar com Ele para quê? Ele sabe quais são as minhas necessidades, deixa no piloto automático que Ele cuida. Deus não diz isso. Deus diz, insista em orar. Insista em orar. Veja, o Senhor falando sobre a vinda dEle, a gente quer estar preparado para a vinda do Senhor, não quer? Quem aqui quer ficar se o Senhor for e levar? Quem quer ficar não para a nova a terra que vai ficar aí, como o pessoal diz, só com uma parte das pessoas, mas quem vai ficar realmente para o juízo final, para a condenação. Ninguém quer ficar. E o Senhor diz assim, portanto, vigiem em todo o tempo, orando. Olha lá. Vigiem em todo o tempo, orando, para que sejam considerados dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Enquanto vai estar todo mundo correndo, apavorado, quando o céu se abrir e Jesus aparecer, todo mundo vai correr, vai bater nos peitos, vai tentar se esconder, e aquele que estiver preparado vai olhar para cima e se alegrar. E quem é que está preparado? Quem é salvo, lógico. E como é a vida de um salvo? O Senhor diz, vigilância e oração. Você está orando? Ah, pastor, acho que eu não estou orando. Então toma cuidado, porque pode ser que você esteja enganado e acabe não subindo com o Senhor. Oração é marca registrada do crente. Como o neném nasce e chora, o crente nasce de novo e ora. É assim. Quem não ora não pode dizer que nasceu de novo. Oração é fundamental, faz parte da vigilância. Pedro também falando sobre isso, ele diz em 1 Pedro 4, 7, já está próximo o fim de todas as coisas. Olha aí, o fim de todas as coisas está próximo. Ele falou isso há quase 2000 anos atrás, imagina como é que está hoje, né? Bem mais próximo.
Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiem em oração. Olha aí, não adianta vigilância sem oração. E nem oração sem vigilância. É os dois. Vigiar é orar. Orar é vigiar. O fim está chegando. Vigiem. Meus amados, existe um texto que é um dos mais intensos com relação à oração, que é Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você notou o que está repetindo aqui? Ó, todo, toda, todos. A ideia de Paulo é intensidade. Com todas as tuas forças, com toda a tua atenção. Ore com todo tipo de oração. Suplique, vigie com toda a perseverança. Não desista. Suplique por todos os irmãos. Irmão, eu li certa vez num dos autores puritanos uma coisa que me deixou envergonhado. Eles disseram o seguinte, e não foi o único que falou, não. Oração sem zelo não se pode nem chamar de oração. Eu falei, misericórdia. Oração sem zelo, sabe? Oração sem dedicação mesmo, sem intensidade, sem seriedade, sem fervor, não é oração. Oração, a gente tem que pôr coração nela. A gente tem que falar a verdade diante de Deus. A gente tem que orar com reverência. Tem gente que fala assim, o que é a oração? A oração é falar com Deus. É mesmo, é? Como se fosse a coisa mais comum, mais fácil. É falar com Deus, mas falar com Deus como? De que modo? O quê? É isso que Paulo está dizendo. Olha, gente, tem que ser em todo o tempo, tem que ser toda oração, tem que vigiar nisso com toda a perseverança, e tem que suplicar por todos os santos. Então o Senhor fala, orai sem cessar. Deus quer que você insista em orar. Como é que foi sua vida de oração em 2024? Então, eu já tenho falado, né, que mudança de ano não significa nada, se não houver realmente uma atitude, uma mentalidade, uma proposta de mudança. Se houver, e se for sincera, e Deus estiver ali, grandes transformações podem ocorrer. Por exemplo, você pode usar essa noite, pensar, raciocinar, não, eu quero mudar essa vida medíocre de oração que eu passei em 2024. Eu quero orar de verdade. Então, irmão, é isso que o Senhor quer que você faça realmente. É isso que Ele quer que a gente faça. Deus quer que você insista em orar. Terceiro lugar, Deus quer que você insista em agradecer. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Você percebeu a intensidade, o sempre, regozijai-vos sempre, orai sem parar, e agora em tudo dai graças. Então o Senhor, irmãos, Ele quer que a gente se envolva na nossa vida com Ele, com profundidade, com entusiasmo, sabe? É isso que Deus quer, assim como Ele deu tudo que Ele tinha lá naquela cruz por nós, Ele quer que a gente tome a nossa cruz e dê tudo por Ele. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Morri por Ti, que fazes Tu por mim? Não é uma questão de tentar retribuir a salvação, que isso é impossível. Mas é a questão de retribuir o amor de Deus por você, o zelo dEle por você. Ele te amou tanto, você deve amá-lo. Então, Deus quer que você insista em agradecer, em tudo dai graças. A gente sabe que o maior problema do ser humano, às vezes, é a ingratidão. O ser humano tem memória curta, esquece rapidamente o que alguém fez por ele, e foi por isso que Jesus instituiu a ceia,
para que vocês lembrem de mim, porque a gente esquece. Veja, a palavra diz em Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Muito fácil dar graças por bênção, né? Dar graça quando a coisa está boa. Ô Senhor, muito obrigado, que beleza, maravilha, obrigado. Mas ele diz, ó, em tudo, até nos dilemas, nas dificuldades, nos problemas, em tudo, você dê graças. E Colossenses 3,17, quanto fizerem por palavras ou por obras, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E uma das cenas mais incríveis com relação a isso, que é a questão de graça e louvor, né? Louvor e graça estão muito perto, porque o louvor brota de um coração agradecido. Vocês se lembram o que aconteceu com Jó? E olha o que Jó faz. Depois que ele vê que todos os filhos dele morreram, todos os bens que ele tinha se dissiparam, e até mesmo a sua esposa estava contra ele. E ele diz assim, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa. Oremos, irmãos, para a gente ser capaz de fazer isso, que isso é impressionante. Ele deu o direito a Deus, como soberano, de fazer o que Ele quiser. O Senhor deu, o Senhor tirou. E Ele disse, pelo fato de Deus ter me tirado, Ele não perdeu a sua glória, a sua perfeição e a sua bondade. Então o Senhor deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmão, que nós possamos todos os dias acordar e dizer, bendito seja Deus. E durante o dia todo, está doendo, está difícil, está complicado, bendito seja Deus. Sabe por quê? Você vence o diabo com louvor. O que o diabo não suporta é ver Deus sendo louvado. E você, independente se está se sentindo bem ou se está se sentindo mal, bendito seja o Senhor. Ele me deu um negócio ali que eu gostei muito, mas agora Ele me tirou isso aqui. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tem direito de me dar e de me tirar, e Ele faz isso com sabedoria, porque Deus sabe o que faz. Gratidão, irmão. Outra palavra muito magnífica, se você quiser abrir essa, você abra, Salmo 103, é uma palavra também sobre gratidão impressionante. Salmo 103, verso 1. Essa é uma palavra que todos nós deveríamos falar conosco. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Já expliquei que isso aqui, o salmista está falando com ele mesmo. Tem gente que diz que quem fala sozinho é maluco, né? Realmente, se você fala sozinho, você é maluco. Mas se você está falando com você, você não está falando sozinho. Você está falando com a sua pessoa. E a gente precisa disso, sabia? Ô irmão, fala o seu nome aí. Ô irmão, você acordou há quanto tempo? Tu já tomou teu café, né? Por acaso você louvou ao Senhor, irmão? Ó minha alma, você louvou o Senhor no final do dia? Ó minha alma, você leu a Bíblia? Você precisa policiar você mesmo. E tem hora que você tem que puxar a tua própria orelha, você. E é o que ele faz aqui, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Isso é fantástico, irmão, é fantástico, porque ele está incentivando ele próprio a bendizer, a falar bem de Deus, a louvar a Deus. E ele diz assim, olha, com tudo que você é. Não tem aquela música, com tudo que sou, não me lembro o resto. Tem uma frase, com tudo que sou, com tudo que você é. Diga para você mesmo, com tudo, vai com tudo, para louvar a Deus com sinceridade, com amor. Não adianta a gente cantar, a gente ouvir, a gente vir à casa de Deus e o nosso coração não está aqui. E Deus sabe quando a gente está cantando por cantar, orando por orar, ouvindo por ouvir.
Deus quer tudo de nós. Então, olha, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E aí ele repete de novo: bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças. Esse é o grande problema. Nós somos tão pecadores, irmãos, mas tão pecadores, que o Deus eterno, Ele mandou seu amado Filho vir a esse mundo sofrer mais do que qualquer um para nos salvar. E Ele nos salva e a gente esquece. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Tem como você contar os benefícios de Deus? Conta quantas são, né? Lembra daquela? Conta. Ih, nem lembro. Quantas bênçãos são? E no 329. Quantas bênçãos? Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Pega um caderno, um livro, sei lá o que, um programa no celular, começa a escrever as bênçãos que Deus te deu e te dá. Você não vai ter espaço para escrever. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Traga a memória, relembre. Veja quem você... Ô, irmão, a gente está reclamando. Ah, porque isso, que aquilo, a gente é assim, está chovendo, está calor, choveu muito, está sol, não sei o quê, o dinheiro, o emprego, não sei o quê. Lembra o que o Senhor fez por você. Está desmemoriado? Lembra lá quando você era do mundo, lembra? Você lembra? Eu me converti com 24, então dá para lembrar bem. 24 para trás, olha... Lembra quando você não era crente? Lembra de quando você se enfiou na lama do pecado? E hoje você é um liberto. Hoje você é um servo do Deus Altíssimo. Não te esqueça desses benefícios e tantos outros. Conta as bênçãos, irmão. Seja uma pessoa agradecida. Em tudo dai graças. Eu estou falando para mim, irmão, estou falando para todos vocês, todos nós somos assim, nós somos murmuradores, nós somos como aqueles israelitas, nós vivemos reclamando, a gente tem que parar de reclamar, e a gente tem que agradecer, bendizer o Deus Altíssimo, que nos salvou, que nos sustenta, que nos levará para a sua glória, bendito seja o seu nome. Irmão, quanto mais do Espírito Santo nós temos, mais louvor se levanta. Você lembra? Quando o Senhor avivou a nossa igreja, o louvor era fantástico. Hoje a gente ouve uma meia dúzia de vozes murmurando baixinho. Naquela época o pessoal levantava as vozes, ficava quase sem voz de cantar, de dar glória. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer para você. A partir de agora, Deus quer que você insista em se alegrar. Não está dando para se alegrar, insiste em se alegrar. Insiste. Não desista de se alegrar. Não se deixe vencer por desânimo, por depressão, por nada. Porque Deus é poderoso para te curar. Deus quer que você insista em orar. Ore sempre, sem desfalecer. Deus quer que você insista em agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Graças te dou. Que assim possamos fazer, meus irmãos. Essa é a vontade. Você reparou lá em 1 Tessalonicenses, não precisa mais abrir, que está bem longe já. Mas quando ele termina, ele fala, deixa eu pegar aqui as palavras certinho, ele fala, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Foi daí que eu peguei a mensagem. Esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você se alegre, é a vontade de Deus que você tenha comunhão com Ele em oração, é a vontade de Deus que você agradeça. Sabe por quê? Não é porque Ele precisa não, porque você vai ser feliz se agradecer a Deus. É para você. Você vai dar graças a Deus e Ele vai trazer de volta para você alegria, contentamento. Esta é a vontade de Deus.
Deus fará grandes coisas na vida daquele que estiver, lembra? No centro da vontade de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Que assim seja com você, irmão. Que assim seja com a sua vida. Agora, será que tem alguém aqui que não é salvo? Tem alguém que não tem Jesus ainda? Bom, se você não tem Jesus, nada disso aqui vai valer ainda para a sua vida. Primeiro você precisa ter Jesus. E pode ser essa noite. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Confia na salvação que Ele trouxe na cruz do Calvário. Se arrependa, reconheça os seus pecados, clame ao nome dEle, busque a presença dEle, peça que Ele o salve e Ele o salvará. E aí, a alegria vai invadir a sua vida. A gratidão vai invadir a sua vida e a oração. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos aproveitar esses momentos para realmente buscar fazer a vontade de Deus. Amém?